Oi, turma. Aqui é o Ailton Inácio. Hoje eu vou falar sobre sessões no Google Analytics, que é um assunto que os meus alunos perguntam bastante sobre como que é feito o cálculo de duração, como que é feita a contagem, como que uma sessão é encerrada, como que você pode configurar, enfim. Vamos ver isso na prática. Uma sessão para o Google Analytics é o tempo que o usuário fica no seu site ou aplicativo interagindo. Vamos ver na prática isso. Vou entrar aqui no meu site, carregando, pronto. A sessão ela é iniciada assim que o usuário entra no seu site ou aplicativo. Simples assim. Então vamos supor que eu fique aqui na home por 2 minutos e depois desse tempo eu acesse aqui um conteúdo. Vou acessar aqui esse post. Beleza? Nesse momento, o Google Analytics grava para essa sessão o tempo de 2 minutos, mas ainda não encerrada, ele continua contando. E aí vamos supor que eu fique aqui 5 minutos e depois acesse outra página. Nesse caso, ele vai colocar mais 5 minutos para a sessão, então agora o tempo dela é de 7 minutos, beleza? Então, ele incrementa, né, o tempo para a sessão sempre que a gente envia um hit para o Google Analytics, que pode ser feito por um page view, né, uma troca de página, ou por uma execução de evento dentro do site, que é, por exemplo, um clique em algum lugar que você configurou, isso com eventos. Se você não sabe como isso funciona, no meu site você pode encontrar aqui muito conteúdo sobre eventos, beleza? É só fazer aqui uma busca sobre o assunto. Continuando aqui no nosso exemplo, então vamos supor agora que eu fique 3 minutos, né, numa página, né? Vamos supor que seja essa daqui, e aí eu volte para a home, nesse caso ele vai jogar mais 3 minutos e aí a nossa sessão vai ter um tempo de 10 minutos. Então o Google Analytics ele precisa dessa sequência de ações do usuário para conseguir medir o tempo de duração da sessão dele dentro do site. Se eu sair do site e voltar amanhã, uma nova sessão vai ser iniciada para o mesmo usuário. Por isso que aqui no Google Analytics é muito comum a gente ver um número de sessão maior que o número de usuário, porque um usuário pode abrir várias sessões dentro do período que você está analisando aqui. Agora vem uma outra pergunta muito comum, que é: quando que a sessão é encerrada? Existem 3 formas para uma sessão ser encerrada. Por tempo de inatividade, ou seja, eu fico aqui parado no site sem fazer nada. Por mudança do dia, então, por exemplo, na meia-noite. E, por último, por mudança de origem de campanha. Vamos falar dessas 3 formas. Por tempo de inatividade, o tempo padrão é de 30 minutos. Então, se eu ficar aqui 30 minutos parado, no próximo minuto, automaticamente, a sessão vai ser encerrada e se eu voltar a navegar no site, uma nova sessão será iniciada. Beleza? Simples assim. Então, cada vez que eu interajo, então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, voltando no nosso exemplo, que essa sessão estivesse com 10 minutos. Né? Se eu clicar em alguma página, foi feita uma nova interação, e esse tempo limite de inatividade, né, no caso de 30 minutos, ele é zerado. Então, ele volta para o zero. Então, a partir de agora, a minha sessão tem mais 30 minutos possíveis, tá? Se eu ficar 35 minutos sem fazer nada, tipo, fui tomar um café, voltar, quando eu navegar novamente, vai ser gerada uma nova sessão e a anterior já foi encerrada, tá? Se você quiser modificar esse tempo, no Google Analytics, é aqui, ó, administração, carregando, aqui, ó, informações de acompanhamento, configurações da sessão. Você pode configurar entre 1 minuto e 4 horas, beleza? Ó, padrão 30 minutos.
E qual que é o tempo que você vai colocar? Depende. Vai muito de site para site. Por exemplo, vamos supor que você tem um e-commerce e você fez alguns estudos que os seus usuários eles entram no e-commerce e ficam também, ao mesmo tempo, navegando em outros, né? E eles podem entrar e 2 horas depois retornar para fazer a compra. Ou 1 hora, enfim. Então você tem que fazer esse estudo, né, prévio. E se você chegar à conclusão que eles demoram aproximadamente 2 horas, um exemplo, tá? Você pode configurar então como 2 horas. Assim, você vai ter toda a jornada do usuário dentro de uma mesma sessão, tá? E não como sessões separadas. Um outro exemplo é se o seu site tem sistema de autenticação. Esses sistemas, esses sites, normalmente desconectam um usuário após um tempo de inatividade, né? Então você pode configurar o Google Analytics com o mesmo tempo do sistema. Agora, gente, a segunda forma de encerrar uma sessão. À meia-noite. Por exemplo, se eu acessar aqui o meu site às 11h59 da noite, beleza, fico navegando. O dia vira, né? Hoje é dia 15, vai para o dia 16. Eu continuo navegando e eu saio do site lá para meia-noite e 10. Nesse caso, eu vou ter 2 sessões, porque automaticamente à meia-noite uma sessão é encerrada e aí uma nova é iniciada, beleza? Por fim, agora, o encerramento por mudança de origem de campanha. O que é isso? Vamos para uma situação aqui real. Vamos supor que eu entre no Google, faço uma pesquisa por algum assunto do meu site, ou pelo meu nome, né? Pronto. Eu vou cair no meu site. Entrei no meu site, pronto. A origem de campanha desse acesso foi pesquisa orgânica. Então, a origem de campanha diz qual que foi o canal que o usuário usou para chegar até o seu site. Então, nesse caso, uma busca orgânica. Beleza? Simples assim. Aí, vamos supor que eu navegue, tudo bem, normal. E aí, 20 minutos depois, eu estou navegando em outra aba e dentro do Google eu vejo um anúncio pago, tá? E eu clico nesse anúncio e eu faço esse anúncio. É um Google Ads, né? No caso, eu faço. A pessoa clica e também cai no meu site, através de um assunto, então, do Google Ads, de uma palavra paga. Beleza, gente? No caso, no momento eu não estou fazendo, mas ele poderia aparecer aqui em cima, como anúncio. Eu clicaria, cairia no meu site. E aí, a origem de campanha, nesse caso, seria diferente, seria pesquisa paga. E eu ainda estou dentro do tempo da minha sessão. Eu estou aqui navegando, normal. Nesse caso, houve uma troca de origem de campanha. Então, neste caso, o Google Analytics vai encerrar uma sessão, a primeira, e vai iniciar uma segunda, beleza? Então, essa é a terceira forma que o Google Analytics encerra uma sessão. Para encerrar, gente, algumas configurações. Primeiro, durante o tempo de sessão do usuário, tudo que ele fizer no site ou aplicativo é associado a essa sessão. Então, page views, conversões, eventos, beleza? Assim que funciona, essa é a primeira observação. Segunda, quando o usuário entra no seu site, então vamos supor que eu entrei aqui, primeira vez, a sessão foi iniciada. Se eu não interagir novamente, ou seja, se eu não enviar um page view, um evento, não fizer nada, o Google Analytics ele vai colocar o tempo dessa sessão de 0, beleza? 0. E ela vai ser contabilizada aqui como taxa de rejeição, porque não houve uma segunda interação, beleza? Se você quiser saber mais sobre taxa de rejeição, se o número é bom, se é ruim, ou no caso aqui, 86% é bom, é ruim,
A resposta é depende. Se você quiser saber mais, aqui no meu site também tem bastante conteúdo sobre isso. Beleza, gente? Então fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.